Bom dia, pessoal. Essa é a nossa aula sobre geometria molecular. Antes de começarmos a aula, uma dica. O pré-requisito para você aprender geometria molecular é saber construir fórmulas estruturais de compostos covalentes. Se você não sabe construir fórmulas estruturais, recomendo que faça uma revisão a respeito disso antes de passar para a geometria molecular. Toda molécula tem um arranjo definido de átomos no espaço. Esse arranjo é determinado pela repulsão entre os pares de elétrons da camada de valência dos átomos da molécula. É a chamada TRPSV, teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, a geometria de uma molécula, ela depende do número de ligantes e do número de pares de elétrons, pares eletrônicos não compartilhados do átomo central. Cada ligante ao redor do átomo central e cada par eletrônico não compartilhado ao redor do átomo central é denominado nuvem eletrônica. E com base no número de nuvens eletrônicas, nós temos uma certa geometria, certo? Então, cada ligante e cada par eletrônico não compartilhado ao redor do átomo central é uma nuvem eletrônica. Observe aqui a animação. Cada par eletrônico representa uma nuvem eletrônica. Uma nuvem eletrônica, duas, três, quatro, 5, 6. Então, cada par de elétron em vermelho está representando um possível ligante ou um par eletrônico não compartilhado. Note que na animação, à medida que os pares eletrônicos vão sendo introduzidos ao átomo central, o arranjo deles vai mudando. Por quê? Devido à repulsão entre eles. A repulsão faz com que esses pares procurem ficar o mais distante possível um do outro no espaço, com a maior distância angular. E é isso que vai dar origem à chamada geometria molecular. O primeiro passo para determinar a geometria é encontrar o grupo AXE da molécula. O que é esse grupo AXE? Primeiro, os exercícios eles vão te fornecer a fórmula molecular. Por exemplo, água. Qual é a fórmula molecular? H2O. Então, primeiro você vai ter que pegar a fórmula molecular e desenhar a fórmula estrutural. Desenhou a fórmula estrutural, você vai encontrar o grupo AXE da molécula. O que significa essa legenda? A é o átomo central. X é o número de ligantes. E, cada par eletrônico isolado no átomo central. Está vendo que aqui no meu exemplo, no meu slide, eu já coloquei cada um de uma cor diferente, amarelo, branco, vermelho, para facilitar a identificação de cada um. Então, a água é uma molécula do grupo AX2E2. Então, o primeiro passo para determinar a geometria de uma molécula é encontrar o grupo AXE dessa molécula. Outros exemplos. A amônia, NH3. Qual é o grupo AXE dessa molécula? Já desenhei aqui a fórmula estrutural da amônia. Então, ela tem 3 ligantes e um par de elétrons no átomo central. Então, a amônia é uma molécula do grupo AX3E. 3 ligantes, um par eletrônico no átomo central. O BF2 é uma molécula do grupo AX2. O BF3 é uma molécula do grupo AX3. Ou seja, nessas moléculas aqui, nós não temos elétrons não ligantes no átomo central. Só temos ligantes, só o X. Então, o primeiro passo para determinar a geometria é encontrar o grupo AXE da molécula. Encontrado o grupo, cada grupo tem uma geometria, que são as seguintes. A2, moléculas diatômicas, linear. AX2, linear. AX3, trigonal plano. AX2E, angular. AX4, tetraédrica. AX3E, piramidal. AX2E2, angular. AX5, bipiramidal, trigonal. AX4E, tetraedro distorcido. AX4E2, quadrado planar.
AX3 é 2, forma de T. AX2 é 3, linear. AX6, octaédrica. AX5E, pirâmide de base quadrada. Eu já coloquei aqui em cada caso, em cada grupo AX, as principais moléculas que são abordadas no ensino médio. E agora eu vou mostrar cada grupo desses de forma mais detalhada. A2 significa moléculas diatômicas. Qualquer molécula diatômica, não importa se os átomos são iguais, N2, O2, Cl2, F2, ou se os átomos são diferentes, HCl, CO, NO. Toda molécula diatômica, a geometria é linear, certo? Não existe exceção. Moléculas AX2. O que significa isso? Dois ligantes sem elétrons no átomo central. Toda molécula AX2, a geometria é linear. O ângulo entre as ligações é de 180 graus. É necessário saber o ângulo das geometrias AX2, AX3, AX4, AX5, AX6. Esses ângulos são cobrados e eles são os ângulos de referência. Então, toda molécula com dois ligantes, sem elétrons no átomo central, a geometria é linear. AX3, trigonal plana. Toda molécula com três ligantes, a geometria é trigonal plana. E o ângulo das ligações é de 120 graus. O termo trigonal, por causa do arranjo de um triângulo, e plana, como as animações estão mostrando, é porque os átomos estão em um mesmo plano. Então, toda molécula AX3, três ligantes, sem elétrons no átomo central, a geometria é trigonal e o ângulo entre as ligações 120 graus. AX2E, dois ligantes e um par eletrônico, um par de elétrons não compartilhado no átomo central. Angular, forma de um V. A presença desses elétrons no átomo central repele os ligantes para baixo, fazendo a molécula ficar num arranjo de V, impedindo o arranjo linear. E o ângulo aqui, ele está sempre próximo de 120, mas sempre um pouco abaixo de 120. A molécula, esse grupo de geometria, né, AX2E, é derivado do grupo AX3, trigonal. Só que nós trocamos aqui um ligante por um E, um par eletrônico não compartilhado. Sempre que um ligante é substituído por um E, ocorre um decréscimo no ângulo das ligações. Então, enquanto a AX3 é 120, toda AX2E tem um ângulo, em geral, próximo de 120, só que um pouco menor, como esses dois exemplos, 119, 116,8. Aqui o ângulo, então, é variável, você não vai decorar. Agora, você pode afirmar que uma AX2E tem um ângulo próximo de 120. AX4, tetraédrica, quatro ligantes sem elétrons no átomo central. O ângulo das ligações, 109,47 graus. Convertendo tudo, né, 109 graus a 28 minutos, desculpe. Convertendo para graus, 109,47 graus. Esse 47 muitas vezes é arredondado para 5. Então, você vai encontrar 109,5. Então, a pirâmide com os quatro lados iguais. Então, essa geometria tetraédrica, um arranjo tridimensional. Sempre que a molécula tiver, então, quatro ligantes, sem elétrons no átomo central, geometria tetraédrica. AX3E, piramidal. Moléculas que possuem três ligantes e um par eletrônico não compartilhado no átomo central. O principal exemplo aqui é a amônia.
Veja que nas animações elas mostram que os hidrogênios formam uma pirâmide e no topo dessa pirâmide fica o E, que é o par eletrônico não compartilhado. Esse grupo de geometria, AX3E, é derivado da AX4, só que ocorreu aqui a troca de um ligante por um par de elétron não compartilhado. Sempre que você substitui um ligante, no lugar desse ligante entra um par de elétrons não compartilhados, ocorre uma diminuição do ângulo. Então, enquanto uma AX4 tem um ângulo de 109,5, moléculas desse grupo AX3E têm um ângulo próximo de 107. AX2E2, o grupo da água. Geometria angular. No caso da água, o ângulo das ligações é de 104,5. Esse grupo também é derivado do AX4, só que ocorreu a substituição de dois ligantes por dois pares de elétrons não compartilhados. Então, sempre o ângulo aqui ele vai estar próximo de 109, só que um pouco menor. Geralmente está por volta aí de 105. No caso da água, 104,5. Os vestibulares gostam muito de comparar a variação de ângulo de uma AX4, AX3E e uma AX2E2, que eu coloquei aqui as três no mesmo slide para a gente comparar. Sempre que você vai substituindo, partindo aqui da AX4, quatro ligantes, tirou um ligante, colocou um par de elétrons, AX3E, tira outro ligante, coloca outro par de elétrons, AX2E2. Sempre que vai ocorrendo essa substituição de ligantes por elétrons não compartilhados, isso causa uma diminuição do ângulo de ligação. Porque um par de elétrons isolado, ele ocupa uma maior região no espaço, porque ele é atraído apenas por um núcleo, ao contrário de um par que está sendo compartilhado, que é atraído por dois núcleos. Por isso, sempre esses pares de elétrons isolados exercem uma repulsão maior e tendem a diminuir o ângulo de ligação. Então, sempre que você caminha de uma AX4 para uma AX3E para uma AX2E2, vai ocorrendo essa diminuição do ângulo de ligação. E essa aqui é uma comparação muito cobrada, principalmente usando essas três moléculas: o metano, a amônia e a água. AX5, bipiramidal trigonal. Principal exemplo, PCl5. Nós temos uma base com três átomos de cloro, formando um arranjo trigonal, ângulo de ligações 120. Essas posições são chamadas de equatoriais. E nós temos um cloro para cima e um cloro para baixo nas posições chamadas axiais. O ângulo entre uma posição axial e uma equatorial é de 90. E o ângulo entre as posições equatoriais, 120. Então, nós temos duas pirâmides unidas pela base trigonal. Uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo. Então, esse é o arranjo bipiramidal trigonal. AX6, octaédrica. Molécula com 6 ligantes. Todos os ângulos aqui são de 90 graus. Agora nós temos duas pirâmides unidas pela base. Só que agora a base não é trigonal, é uma base quadrada, certo? Então, quatro átomos, quatro ligantes formam um quadrado, tendo um outro ligante formando o vértice de cima e um outro ligante formando o vértice de baixo. Essas geometrias que eu apresentei até o momento são as geometrias mais comuns, que são cobrados na grande maioria dos vestibulares, em geral, incluindo o Enem. Elas são as principais geometrias.
Essas vocês irão encontrá-las em qualquer livro, certo? Fazendo uma revisão a respeito delas. Quando nós temos apenas duas nuvens eletrônicas, quer dizer, dois átomos, dois ligantes, né, que são as moléculas diatômicas, o arranjo é linear. A partir do momento que entra um novo ligante, uma nova nuvem eletrônica, ó, presta atenção onde eu estou mostrando aqui, duas nuvens eletrônicas, certo? O arranjo também continua sendo linear, ao redor do átomo central. Três nuvens eletrônicas, nós passamos para um arranjo trigonal, 120. Quatro nuvens eletrônicas, passamos para um arranjo tetraédrico. Cinco nuvens eletrônicas, passando por um arranjo bipiramidal trigonal. E seis nuvens eletrônicas para um arranjo octaédrico. O que causa essa mudança de arranjo é a repulsão entre as nuvens eletrônicas. Elas se repelem ficando com a maior distância angular possível uma das outras, que é a TR-PSV, teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Certo? As demais geometrias que vou mostrar agora, elas não são muito cobradas. Costumam aparecer em vestibulares como do ITA, do IME, esses vestibulares que não servem de referência, né? Que são vestibulares que trabalham com conteúdos, né, atípicos. Né? Quem vai fazer esses vestibulares precisa estudar alguns assuntos de forma mais específica. São assuntos que não são encontrados, né, em alguns livros do ensino médio. Primeira geometria. AX4E, gangorra. É uma geometria derivada da AX5, só que trocou um dos ligantes por um par de elétrons não compartilhados, um par eletrônico. O arranjo lembra uma gangorra. Aqui eu peguei a molécula, que coloquei ela em pé, e aqui eu coloquei ela deitada. Quando você coloca ela deitada, ela fica lembrando uma gangorra daquela de parquinhos. Outro nome que pode aparecer aqui no lugar de gangorra pode aparecer tetraedro distorcido. Ela é derivada da AX5, da bipiramidal. O elétron não compartilhado entrou na posição equatorial. Quando você sai de uma AX5 e vai para uma AX4E, esse elétron não ligante entra na posição equatorial. AX3E2, forma de T, também é derivada da AX5 e o par eletrônico também está na equatorial, como está sendo mostrado aqui, ó, nessa imagem. Os dois pares de elétrons não compartilhados, o E2, estão nas posições equatoriais. E o átomo central e os ligantes formam um arranjo que lembra um T. Certo? Aqui estão os dois ligantes nas posições equatoriais. E os três ligantes e o átomo central formam um arranjo de T. AX2E3, também derivado da AX5. Quando você soma aqui, ó, os índices do X e o índice do E, 2 mais 3, 5, você encontra o arranjo de origem, né, desse grupo de geometria. Então, a AX2E3 também é derivada da AX5, os átomos formam um arranjo linear e os pares de elétrons não compartilhados estão nas posições, ó, equatoriais. Os três pares de elétrons nas posições equatoriais e os dois ligantes mais o átomo central ficam num arranjo linear. Então, da AX5, que é a bipiramidal
trigonal, deriva AX4E, gangorra, AX3E2, forma de T, e AX2E3, linear. E da AX6, octaédrica, deriva AX5E, pirâmide de base quadrada. Nós temos o par eletrônico em um dos vértices, par eletrônico não compartilhado, enquanto que os ligantes dão origem a uma pirâmide de base quadrada, que está aqui ó, em branco, certo? Os elétrons não compartilhados, desculpa, os ligantes, formando uma pirâmide de base quadrada, e na parte de baixo, o par de elétrons não compartilhados. Essa é a derivada também da AX6. E a outra derivada da AX6 é a X4E2, que é o quadrado planar. Nossa última geometria. Os pares eletrônicos não compartilhados ficam acima e abaixo do xenônio, nesse caso, enquanto que os átomos de flúor, que são os ligantes, formam um quadrado. Então, os ligantes e o átomo central formam um quadrado, por isso o termo quadrado planar, e os pares de elétrons não compartilhados ficam acima e abaixo. Então, derivadas, as geometrias, os arranjos derivados da AX6 são AX5E, pirâmide de base quadrada, e AX4E2, quadrado planar. Só que essas últimas geometrias, como eu já mencionei, elas são pouco abordadas em vestibulares como o Enem, elas são praticamente desnecessárias. Tudo bem? Então, com isso nós encerramos nossa aula de geometria molecular. O próximo assunto nós vamos passar para polaridade, e polaridade depende de geometria. Você só pode passar para polaridade de moléculas depois que você aprendeu a geometria molecular. Abraço a todos.